Então, beleza, turma. Então, dando sequência aqui, né, para nós podermos ah, ver mais alguns tópicos aí que eu acho que é bem válido para que vocês possam implementar nos projetos de vocês, para que vocês tenham essa referência aqui. Vamos fazer aqui o nosso botão alterar, certo? Falta só o alterar aqui, né? E aí dá aquela dica também de como trabalhar com itens que tenham chave estrangeira, tá bom? Então vamos fazer aqui o nosso alterar e aí na sequência a gente já faz o nosso método para a nossa funcionalidade para trabalhar com chaves estrangeiras. Deixa eu fechar essas telas que estão aqui em aberto. Beleza. Então só deixa eu fechar também essas coisas que estão aqui em aberto para a gente deixar só aberto o que realmente de fato é interessante para o momento. Então, bora dar uma olhada aqui primeiro no nosso DAO autor, tá? O nosso DAO autor aqui, ó, ele tem o nosso método altera, beleza? O método já está pronto, já está criado, certo? E se vocês pararem para analisar, ele é muito parecido com o cadastrar, né? É bem similar ao cadastrar, a única coisa que tem diferente é que no altera a gente tem que passar aqui, ó, código também, né? E aí esse código ele vai entrar aqui como a quarta opção, porque a gente vai passar ele aqui, ó, dentro da nossa cláusula where, fechou? Mas ele é bem similar ao nosso cadastrar. O nosso método alterar já tinha sido feito, já tinha sido criado anteriormente, mas caso você não se lembre, ele é bem simples, ó, ele é só a montagem da nossa query SQL aqui, onde a gente passa aqui a query SQL, né, colocando as interrogações para os valores, montamos o nosso try catch, fazendo aqui a passagem, a especificação de cada um dos valores, né? Então a gente recebe aqui, ó, um objeto, né? A gente recebe aqui o nosso autor como objeto e aí desmembramos aqui o nome do autor, a nacionalidade dele, o nascimento dele e o código dele. Beleza? E aí, beleza. Então, vamos criar a nossa tela de alteração de um autor, porque ela também vai ser muito similar a livros, a editoras e assim por diante. Então, aqui dentro da minha view, ó, eu vou criar um novo JFrame, beleza? Ó, novo form JFrame, e eu vou chamar ele de altera autor. Altera autor, beleza? Esse nosso método altera autor aqui, ele vai ser bem parecido com o cadastrar. Então vamos dar uma olhada aqui no cadastrar, tela de cadastro. Ó. Ele vai precisar ter aqui, ó, um nome, a nacionalidade e o nascimento, né? Porque são as informações que teoricamente teriam para alterar também. Vamos ver se a gente consegue fazer o seguinte, copiar isso daqui, ó. Vamos ver se ele vai deixar eu copiar. Copiar daqui do cadastrar e colar aqui no alterar. Beleza, ele deixou. Então legal. Deixa eu só ver se ele trouxe o código junto. Tá, ele trouxe o código junto, mas não tem problema. Depois a gente limpa o código. E eu só vou trocar aqui, ó, ao invés de cadastro, vou colocar aqui, ó, alteração de autores. Ok? Aqui, ao invés de escrever cadastrar, eu vou colocar aqui alterar. Então eu dei Ctrl C, Ctrl V de lá da tela de cadastro, né? Vocês vão perceber que é basicamente a mesma coisa aí. Só alterei aqui em cima o texto, né, da label para alteração e aqui do botão para alterar também. No botão cancelar, ele está trazendo aqui já o código, né, que ele reaproveitou de lá. E aí no nosso botão aqui de cadastrar, eu vou limpar. Então eu acessei aqui o botão cadastrar. Ó. Se você quiser montar a sua tela, né, trazer os itens e montar ele, não tem problema nenhum. Beleza? Se você fez como eu, deu um Ctrl C, Ctrl V, no botão alterar, principalmente aqui, ó, ele já vai vir com o código pronto, então vamos limpar esse código aqui, ó. Então eu vou limpar o código para ele ficar vazio, como se a gente tivesse criado do zero mesmo, tá? E aí vocês poderiam acompanhar. Então, ó, dentro do meu botão alterar agora, né, ele está vazio aqui, beleza? Lembrando que o nosso método altera aqui na nossa DAO já está concluído, já está feito. Então tá bom, galera. O que eu tenho em mente aqui que eu acho que seria interessante eu mostrar para vocês? Seguinte, tá vendo aqui dentro do nosso, cadê? Lista autor?
aqui dentro do nosso lista autor, a gente tem a possibilidade de selecionar um item, certo? E aí, selecionando esse item, a gente tem aqui um botão embaixo chamado alterar. E o que na minha opinião, seria legal a gente fazer aqui, ó, para que vocês pudessem aprender isso? Eu seleciono aqui o meu autor, e quando eu clicar em alterar, ele vai abrir para mim a tela de alteração do autor, beleza? E já vai arrastar todos esses dados aqui, ó, para dentro daquela tela. Legal? Então acho que seria interessante a gente fazer isso e é o que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então para isso, ó, a gente vai precisar fazer o seguinte, vamos começar aqui pela nossa tela de listagem de autor. Vamos abrir aqui o nosso botão alterar aqui, ó, certo? Vamos pegar o nosso botão alterar aqui na listagem de autor, beleza? E aí dentro desse botão alterar aqui na nossa listagem de autor, a gente vai criar aqui algumas situações para fazer o que, né? Para fazer com que os dados da nossa tabela sejam guardados dentro de algumas variáveis, tá? E aí esses dados dessas variáveis sejam lançados para aquela classe da alteração, tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar aqui algumas variáveis, então ó, criá-las como sendo do tipo string, beleza? E vou criar aqui as variáveis da mesma forma com que a gente tem aqui, ó. Então aqui a gente tem código, nome, nacionalidade e nascimento, certo? Então vou colocar aqui, ó, criar a variável código, nome, nacionalidade e nascimento, beleza? Criei as minhas 4 variáveis aqui como sendo do tipo string, legal? O que eu preciso fazer aqui? Só deixa eu apagar aqui um pouquinho esse monte de espaço que tem aqui. O que eu preciso fazer aqui, galera? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Para cada uma dessas variáveis aqui, eu vou guardar o valor que eu tenho dentro de cada um das linhas, das possibilidades das colunas da minha tabela, tá? A gente já fez algo parecido com isso agora há pouco, né? Que foi aqui, ó, com o nosso método excluir. Lembra que eu mostrei para vocês como selecionar o nome, como selecionar o código e assim por diante? Aqui vai ser da mesma forma, beleza? Não vai ser nada diferente aqui, vai ser da mesma forma. Assim, bem parecido, na verdade, do botão excluir, né? Então aqui, ó, aqui no meu botão excluir, eu vou copiar isso daqui, ó, vou codificar, vai, codificar do zero, vamos lá. Então, ó, eu vou criar primeiro um tratamento, aonde esse meu tratamento vai verificar se realmente, de fato, né, eu tenho uma linha selecionada, porque se eu não tiver uma linha selecionada, eu não posso deixar ele utilizar o nosso método alterar, beleza? Então vamos fazer exatamente igual tá aqui, ó, vamos pegar a nossa tabela autor, nossa table autor, ponto, o método que ela tem lá, que é o método get selected row. Cadê? Aqui. Vamos pegar o nosso método get selected row. E se ele for menor que 0, a gente vai dar um JOption pane com um show message dialog. Show message dialog. Passando aqui, selecione um autor. Beleza? Então, fizemos aqui o nosso primeiro tratamento, né? Se o nosso tratamento for validado, a gente vai cair no nosso else, tá? E aqui dentro do nosso else a gente vai fazer basicamente a mesma coisa aqui, ó. A gente vai criar uma variável que a gente vai chamá-la de linha, lembrando que vocês podem chamar com o que vocês quiserem. E aí aqui, ó, para cada uma das nossas variáveis, a gente vai fazer essa situação aqui, ó. A gente vai pegar o valor de cada uma das colunas e guardar dentro dessas variáveis, tá? Então vamos fazer aqui o passo a passo, ó. Primeiro eu vou criar a minha variável, vou criar aqui a minha variável, que eu vou chamá-la de linha, beleza? Essa minha variável linha, ela vai ser igual a quê? Ela vai ser igual a minha tableAutor.getSelectedRow. Beleza? Então, aqui eu estou selecionando qual foi a linha, estou guardando dentro da variável linha, né? Qual foi a linha lá da minha tabela que foi armazenada, que foi selecionada. E aí, para essas minhas variáveis aqui em cima, ó, eu vou guardar os valores de cada uma daquelas colunas. Então, para código, então aqui, ó, para minha variável código, eu vou dizer que código ela vai ser igual a quê?
ela vai ser igual a basicamente isso que a gente criou aqui, ó. Tá vendo? Esse mesmo trecho que a gente criou aqui, a gente vai criar aqui embaixo, ó. Então eu vou fazer um casting, né, para uma string, vou converter para uma string e vou pegar a nossa table autor ponto get value e at na posição linha na coluna 0. Beleza? Ó, então o código está recebendo, né, a string do que a gente está pegando da posição linha, que no caso linha é a linha que foi selecionada, na posição da coluna 0. Beleza? Porque o código se encontra na coluna 0. Aí para o próximo, para o nome, vai ser igual a uma conversão de string, pegando a nossa table, com o método getValueAt, passando a linha selecionada e a coluna 1. A nacionalidade vai ser igual a o casting aqui de string, beleza? Pegando lá o método table, né, ponto get value at, na posição linha, na coluna 2. E por fim, o nosso nascimento, mesma coisa. String, pegando aqui a nossa tableAutor.getValueAt, passando a linha na posição 3. Então, beleza, galera. Já temos aqui a nossa variável linha, para a gente saber qual foi a linha selecionada. E temos aqui, né, o código guardando o valor do código, referente àquela determinada linha, com a coluna 0, porque é onde se encontra o código, o nome daquela determinada linha na posição de coluna 1, nacionalidade a mesma coisa, na posição 2, e nascimento a mesma coisa na posição 3. Beleza. Então, aqui nós já temos, ó, as nossas variáveis, né, o dado das nossas tabelas, a gente já tem guardado aqui dentro dessas variáveis, certo? Agora, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos enviar essas informações que estão aqui, ó, essas informações que estão aqui, nós precisamos enviar para onde? Nós precisamos enviar para cá, ó. Precisamos enviar para essa tela aqui, tudo bem? Então, o que eu sugiro que nós façamos aqui, ó? Vamos criar uma instância daquela classe altera, tá? Então, eu vou criar aqui, ó. Então, a gente tem a nossa classe altera autor. Eu vou criar aqui, ó, vou chamar o meu objeto de object altera. Não, vou chamar aqui de object autor, ó. Um objeto de autor, beleza? Pode ser o nome que você quiser, lembrando que é uma variável. E vou dizer que ele é igual a minha altera autor. Então, ó, eu criei um objeto da minha classe altera autor. Eu instanciei um objeto da classe altera autor. Beleza? Que é essa classe aqui, ó, que a gente acabou de criar aqui, né? A parte visual dela. Legal. E aí, o que nós conseguimos fazer agora? Agora que a gente tem um objeto dessa classe instanciado, nós conseguimos fazer duas coisas. A primeira coisa é fazer com que ela fique visível. Então, vou chamar aqui a object autor, certo? E vou dar aqui para ela um setVisible, dizendo que vai ser igual a true. Então, a primeira coisa é eu dizer que eu quero que essa classe ela fique visível, certo? Então, a partir do momento que eu clicar aqui, ó, a partir do momento que eu clicar no botão alterar, cliquei no botão alterar, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer essa classe aqui, ó, ficar visível, certo? E além disso, eu vou querer fazer o quê? Eu vou querer enviar essas informações aqui, ó, lá para dentro dela, para que ela possa pegar essas informações e jogar dentro dos inputs, tá? Então, para isso, eu preciso criar um método lá que receba 4 strings, beleza? Eu já vou colocar o código aqui, ó, e depois aí eu só crio o método lá. Então, lá dentro da minha altera autor, então vou pegar aqui, ó, meu object autor,
Lá dentro dela, eu ainda não tenho, mas eu vou criar um método que eu vou chamar ele de resgate. Beleza? Ele vai ser responsável por resgatar as informações e listar lá dentro dos inputs. Então, ó, vou criar um método chamado resgate. Esse meu método ele vai esperar 4 variáveis, tá? Do tipo string, que são o código, o nome, o nascimento, não, a nacionalidade, né? Vamos manter na ordem, a nacionalidade e o nascimento. Ponto e vírgula para a gente não esquecer. Certo? Ó, percebam que ele está reclamando aqui. Ó. O que, que ele está reclamando? Ó, ele está dizendo que ele não conseguiu encontrar, né, esse método resgate. Óbvio que ele não conseguiu encontrar, a gente ainda não criou esse método resgate. Só deixamos aqui, porque quando a gente criar lá ele já vai funcionar. Tá? E aí, além disso, eu vou dar aqui um this.dispose. Por que um this.dispose? Porque eu vou solicitar que depois que ele instanciar um objeto da tela autor, da tela altera autor, que ele fazer a tela altera autor ficar visível, ele enviar as informações, ele vai fechar a nossa tela dis. Quem é a tela dis? É a tela da listagem. Beleza? Então por isso que a gente pôs aqui ó, um this.dispose para ele fechar. Beleza, legal. Agora vamos só fazer o seguinte, galera. Vamos lá na nossa tela altera autor e vamos criar esse método resgate aqui, ó. Tá bom? Então vamos vir aqui dentro da nossa altera autor, na parte do código, certo? E aí dentro dessa nossa altera autor, nós vamos criar o método resgate, que foi o que eu falei para vocês que ele está esperando. Então eu vou criar ele aqui em cima, ó. Por quê? Porque ele vai funcionar da mesma forma que a listagem da tabela. Eu vou criar um método que vai pegar as informações que ele vai estar dentro daquelas variáveis e vai jogar na tela, e eu quero que isso aconteça dentro do meu construtor, né? Que ele faça isso quando a minha tela for ser construída. Então aqui ó, eu vou fazer basicamente a mesma coisa. Eu vou criar aqui um método public. Por que eu vou criar um public aqui e não um private? Aquele anterior a gente criou como private porque ele só foi acessável, né? Ele só foi acessível dentro da própria classe. Esse aqui não. Esse método que eu vou criar aqui, que é o resgate, eu estou usando o meu método resgate aqui em uma outra classe, né? Então eu coloco ele como public, certo? Então public void, que ele não vai ter nenhum retorno, e vou chamá-lo de resgate. Beleza? Esse meu método resgate, ele vai ficar esperando 4 strings. Então vou colocar aqui, ó. Ele vai ficar esperando a primeira string, que eu vou dizer que é string código, a segunda string, que eu vou dizer que é string nome, a terceira string, que eu vou dizer que é a nacionalidade, e a quarta string, que eu vou dizer que a minha quarta string é a string nascimento. Certo? Ó, então, criei o meu método aqui, ó, public void resgate, ele vai receber essas 4 variáveis aqui. Não necessariamente precisa ficar com esses nomes, tá? Eu poderia trocar aqui, ó, para A, B, C e D. Beleza? Não teria problema, é só nome de variável, tá? Mas para manter o padrão, eu vou colocar código, nome, nacionalidade e nascimento. Beleza? Então, ó, quem chamar o método resgate, tem que passar esses 4 valores para o método resgate. Beleza? E aí aqui dentro do meu método resgate, o que nós vamos fazer, galera? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Dentro desse nosso método resgate, nós vamos pegar aqui, cadê? Cada um desses txt's aqui, ó, e vamos atribuir o valor dessas variáveis. Então, ó, para o meu txt nome, eu vou dar aqui para ele um setText, né? Dizendo que ele vai receber a variável nome, beleza. Para o meu txt nacionalidade, eu vou dar um setText para ele, dizendo que ele vai receber nacionalidade. E para o meu txt nascimento, vou dar um setText para ele, dizendo que ele vai receber nascimento. O que vai acontecer aqui, ó? Vamos salvar aqui que vocês vão ver que já parou de dar erro, ó. Inclusive ele já parou de dar erro aqui, ó. Tá vendo que ele já parou de dar erro lá na nossa classe lista autor, onde a gente estava chamando o método resgate, porque agora ele já achou, certo? E aí bateu certinho, né? Que ele está passando aqui 4 do tipo int
e aqui ele está recebendo 4 do tipo int. Beleza? Agora, galera, vamos executar para a gente ver se está funcionando. Acredito que já esteja, né? Tudo ok aqui. Então a gente tem aqui o nosso método resgate, que recebe os 4 valores, e aí ele joga cada um dos valores dentro de uma caixa de texto. Vamos visualizar aqui, ó. Vamos executar então a lista autor. Tá? Então, ó, lista autor, vamos executar. Vou selecionar alguém aqui, ó. Vou selecionar o Matheus e vou dar aqui um alterar, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Ele fechou a de trás, abriu a da frente aqui, já trazendo aqui Matheus, brasileiro e a data de nascimento. Beleza? Então, já está funcionando. Se eu der aqui, ó, um cancelar, vamos pegar outro aqui, ó. Vamos pegar o Luiz. Alterar, já trouxe aqui, ó, Luiz, brasileiro e a data de nascimento. Vamos pegar o Júlio. Alterar. Olha lá, ó. Beleza? Já está funcionando aqui. Pelo menos essa situação aqui, ó, que na minha opinião eu achei legal de demonstrar para vocês, né? De você poder selecionar aqui e no mesmo momento que você seleciona, então eu vou selecionar aqui o 9, ó. Selecionei o 9, da mesma forma que eu posso excluir, ó, e aí ele exclui o 9, eu posso selecionar também os meus itens e dar um alterar aqui, ó, alterar, e aí ele traz para mim aqui dentro, né, as informações só para eu alterar o que de repente estava incorreto. Beleza? Só que falta alguma situação aqui ainda, né? Se a gente clicar aqui no nosso botão alterar, ele não está fazendo nada. Lembra que eu limpei o código lá? Tá bom? Então agora falta só a gente implementar aqui a funcionalidade desse botão alterar. Então vamos lá, vamos ver aqui o nosso alterar, o que ele está esperando. Vamos dar uma olhada no nosso DAO alterar aqui, ó. Então o que o nosso DAO alterar ele tem que fazer? Vamos ver, cadê o DAO alterar? Tá aqui, ó. O nosso DAO alterar aqui, ó, o que ele tem que fazer, galera? Ele tem que enviar, tá vendo aqui, ó? Ele tem que enviar o quê? Ele tem que enviar pra gente, certo? Um objeto do tipo autor, para esse objeto poder ser trabalhado aqui. Beleza? Então a gente tem que fazer isso, a gente tem que criar um objeto com as informações da nossa caixa de texto e aí montar esse objeto para ele enviar para cá. A mesma coisa do que a gente fez aqui, por exemplo, no cadastro. Então vamos voltar aqui, ó. Vamos ver se estou no lugar certo. Estou. Então aqui dentro do meu botão alterar, ó, dentro do meu botão alterar, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a mesma coisa do cadastrar, por exemplo, tá? Eu vou criar aqui algumas verificações antes. Então eu vou verificar aqui, ó, se a minha caixa de texto, né, que eu tenho lá, se a minha txt nome, então lá eu tenho a minha txt nome, certo? Se a minha txt nome, ela tiver lá o método dela como o getText, certo? Com a possibilidade de isEmpty, então eu não vou poder deixar ele cadastrar, né? Eu vou dizer que os campos não podem retornar vazios. Então eu estou fazendo a verificação para o txt nome, vou fazer a verificação aqui para o meu txt nacionalidade, da mesma forma, né? Então pego o txt nacionalidade.getText dele, .isEmpty, para verificar se ele está vazio, certo? Eu vou quebrar em linha aqui, tá? Jogar na linha de baixo aqui para caber tudo dentro da mesma visualização. Ou o próximo aqui também, né? Vamos colocar aqui, ó, o nosso txt nascimento ponto getText dele ponto isEmpty for vazio, né? Se isso daqui, ó, então se essas informações aqui retornarem vazio, vamos jogar um JOptionPane para o nosso usuário. JOptionPane ponto show message dialog, informando para ele que os dados não podem retornar vazios. Beleza? Então fizemos aqui o nosso primeiro tratamento. Mesma coisa do que está lá no cadastrar. Se vocês forem olhar o cadastrar, está também parecido com isso, né? E aí, se ele passou por essa verificação aqui, é sinal que ele vai cair dentro do nosso else, beleza? E aí aqui dentro do nosso else, o que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente criar um objeto, como eu falei para vocês, um objeto do tipo autor. Esse objeto do tipo autor vai ser o que a gente vai enviar para ele lá no parâmetro da função, tá? E aí o nosso alterar vai estar funcionando. Então vamos fazer aqui passo a passo, ó. Eu vou pegar aqui a minha model, beleza? Minha model de autor, tá?
e vou criar aqui um objeto que eu vou chamar ele de autor, e vou dizer que ele é um novo objeto, ó, new object, tá? Então, um new aqui, do meu método autor. Vamos ver aqui, ó, autor. Beleza, e o meu método autor aqui, ó, ele tem aqui algumas possibilidades, ó. Eu posso passar aqui para ele a string, a nacionalidade e o nascimento, tá? Ou eu posso passar para ele aqui também, ó, a string de nome, de nacionalidade, de nascimento e de código. Então a gente fez o polimorfismo, a gente pode passar as duas mecânicas, né, com o polimorfismo. Tá? Eu poderia até criar outros polimorfismos lá para o meu construtor, lembrando que isso aqui é o construtor, né? Aquilo que é obrigatório. Então a gente poderia até criar outra se fosse o caso. Então aqui eu vou passar o que? Aqui eu vou passar os valores do meu txt nome ponto getText. Aí para o segundo, vou passar o meu txt nacionalidade ponto getText. E aqui, ó, txt nascimento ponto getText. Beleza? Montei o meu objeto aqui, ó. De que forma? Montei o meu objeto da forma com que, uma das formas com que ele está sendo esperado, né? Passando o nome, a nacionalidade e o nascimento. Porém, tá? Porém, aqui no nosso DAO, percebam que aqui no nosso DAO, ó, ele precisa, no nosso DAO do Altera aqui, ó, ele precisa receber o quê? Ele precisa receber também o código, certo? Então, é legal a gente passar o código aqui também para ele, tá? Então, a gente montar ele aqui com o código do nosso autor, para que o código ele possa cair aqui dentro da nossa cláusula where, ó, no quarto parâmetro, e realizar a modificação da forma correta. Então aqui, turma, dentro do nosso... Opa, não é aqui não, cadê? Aqui, ó. Dentro do nosso botão de alterar, a gente vai passar quem? A gente vai passar também essa variável aqui, ó. Código, tá? Ela tá aqui, ó, de uma forma... tem aquela questão do escopo, né? Se eu tentar, por exemplo, colocar aqui, ó. Se eu tentar, por exemplo, colocar aqui código assim direto, ó, vírgula, código, ele não vai deixar porque eu não tenho uma variável chamada código, né? Tá fora do meu escopo. Então, o que a gente pode fazer? São várias alternativas que a gente pode fazer, né? Uma delas que geralmente eu adoto é o seguinte, ó. Eu crio aqui a minha variável código. Então, ó, pego aqui, ó, string código. Beleza? Ó, crio a minha variável código de forma global, certo? De uma maneira global. E aí aqui dentro do meu método resgate, ó, eu digo que a minha variável código global, ela é igual à minha variável código, vou colocar até assim, ó, colocar código global, beleza? Para a gente poder diferenciar, ó. Então, código global, ela é igual à minha variável código. Beleza? Então, eu criei uma variável global aqui, ó, do lado de fora do meu método, percebe? Ó, do lado de fora do meu método, eu criei aqui uma variável global, código global, e disse que minha variável código global é igual ao código que ele vai estar recebendo aqui do meu método resgate. Tá? Aí aqui embaixo, ó, o que eu posso fazer? Ó, eu posso passar aqui também, além de eu passar os valores que estiverem dentro do txt nome, dentro do txt nacionalidade e dentro do txt nascimento, eu posso passar aqui também, ó, a minha código global. Tá bom? Por que eu faço isso daqui, turma? Porque o txt nome, o txt nacionalidade e o txt nascimento, eles ainda podem ser alteráveis, né? Às vezes o cara digitou o nome errado, digitou a nacionalidade errado ou digitou o nascimento errado. Então a gente joga eles dentro de um txt para poder ser alterado aqui, né? Quando cai aqui, ele poder ser alterado e enviar para o banco essa alteração. Porém, o código não, tá? Então, o código aqui, ó, código ele não pode ser alterado, porque eu não posso, por exemplo, eu não posso ter selecionado lá o meu usuário, o meu autor número 1, tá?
e aí eu peço para alterar, e aí depois eu tenho a possibilidade de não estar mais alterando o número 1, tá alterando o número 4. Isso é uma falha de segurança, né? Então por isso que o código a gente joga ele aqui direto, ó. Ele não dá a possibilidade de cair dentro de uma caixa de texto, tá? Para quê? Para que o usuário não possa alterar. A gente joga ele direto aqui, ó, a partir da variável global lá em cima, joga ele direto aqui embaixo, tá bom? É uma das possibilidades, né? Nada te impediria de você fazer o quê? Nada te impediria de criar aqui uma caixa de texto. Por exemplo, você poderia criar aqui, ó, uma caixa de texto, colocar aqui um campo de texto, tá? Esse campo de texto você pode desabilitar ele aqui, ó. Ele tem a opção aqui, cadê? E- é, hum, de editável. Você poderia desabilitar ele aqui na opção de editável, tá? Cadê? Deixa eu encontrar aqui a opção. Aqui, ó. Ele tem aqui a opção Enable, né? Você poderia desabilitar aqui a opção Enable dele, então ele não ficaria mais editável. E aí você poderia apresentar o código dele aqui. Da mesma forma que você apresenta o nome, a nacionalidade e o nascimento, você poderia criar essa caixa de texto, colocar aqui qual é o que é o código, né? E não permitir a alteração do código, tá? Não teria problema nenhum. Claro que vai ficar sempre ao critério de vocês aí, tá? Mas eu prefiro fazer desse jeito aqui. Nem deixo o usuário saber que tem um código envolvido por aí. Beleza? Vamos voltar aqui então no meu botão alterar para a gente terminar a codificação dele. Então, ó, eu criei um objeto do tipo autor com os valores da caixa de texto do nome, a caixa de texto do nascimento e a caixa de texto da nacionalidade, certo? Agora, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma instância lá da nossa DAO. Então, eu vou pegar lá a minha DAO, beleza? Que é a DAO autor aqui. E vou criar aqui o object, mesma coisa, ó, object DAO autor. Lembrando que é nome de variável, é o nome que vocês quiserem, tá? Eu vou colocar nomes aqui que facilitem o nosso entendimento de saber o que cada um deles trata, beleza? E vou dizer que ele é igual a um new DAO autor, certo? Então, eu criei um objeto autor, contendo as informações de autor, e um objeto da DAO autor para eu poder utilizar os métodos de lá, tá bom? Para poder utilizar os métodos da minha DAO autor. Aí aqui, basicamente, dentro do nosso try, né? A gente vai criar aqui o nosso try catch. Então, eu vou criar aqui o catch já, ó. Try catch. Aí dentro do nosso catch a gente vai ter o nosso famoso SQL exception. Eu vou passar aqui uma mensagem de erro para ele. E aqui eu vou fazer o lançamento, né? Colocar um throws new runtime exception. Tudo isso daqui a gente já pega padrão lá do nosso Java, né? Na verdade, nesse daqui eu não vou nem colocar um throws, eu vou até fazer diferente para vocês verem que eu poderia fazer diferente. Ó. Aqui eu vou colocar um JOptionPane, beleza? Ó. JOptionPane ponto show message dialog. E aí aqui dentro da minha mensagem eu vou colocar o seguinte: erro ao atualizar. Beleza? Para vocês verem que não necessariamente precisa ser aquela codificação padrão. Aqui dentro do catch a gente define o que a gente quer que faça quando acontecer o erro, tá? Não tem problema nenhum. Posso colocar aqui erro ao atualizar e se eu quiser eu posso até informar qual que foi o erro, tá? Então eu posso colocar aqui, ó, um /n para dar quebra de linha, por exemplo, e escrever assim, ó, erro, e aí eu concatenar aqui com a minha mensagem do erro. Tá bom? Então coloquei um /n para ele dar quebra de linha, escrevi erro e concateno com a mensagem de erro, tá? É o que vocês preferirem, colocar com JOptionPane, colocar com o console.systemoutprint, né? Fica aí ao critério de vocês, beleza? Não necessariamente precisa ser, por exemplo, aqui, ó, como a gente tem feito um throws new runtime exception. Tá? Pode ser através de um JOptionPane também. Aí aqui dentro do nosso try, o que a gente vai fazer aqui dentro do nosso try então? Ó? A gente vai tentar fazer o quê? A gente vai tentar, aqui dentro do nosso try, pegar lá o nosso objeto da DAO autor, utilizando o método altera dela. Então a gente vai tentar executar ela, passando aqui o nosso autor, beleza? Se isso daqui der certo,
o que que eu vou querer fazer? Eu vou querer dar um JOptionPane para ele, dizendo que deu tudo certo. Então, vou colocar aqui JOptionPane.show message dialog, beleza? Colocando aqui alterado com sucesso. Se foi alterado com sucesso, eu vou querer fazer o seguinte também. Eu vou querer limpar as minhas caixas de texto, beleza? Então eu vou pegar aqui as minhas caixas de texto, ó, txt nome, ponto set text para elas e vou colocar elas com vazio, beleza? Txt nacionalidade, ponto set text, colocando elas também como vazio. Na verdade, eu não vou nem fazer isso daqui. Eu não vou nem eu poderia até colocá-las como vazio. Mas pensando melhor agora, eu vou fazer o seguinte. Se ele foi alterado com sucesso, exibe a mensagem e volta para a nossa lista. Pode ser? Então, o que eu faria aqui? Ó? Eu iria instanciar um objeto lá da minha lista autor, né? Então, vou pegar aqui, ó, lista autor. Vou chamar ela aqui de lista é igual a new lista autor. E aí eu vou pegar esse nosso lista e dar para ele o atributo lá setVisible como true, ok? E aí para essa minha classe eu vou dar um dispose. Fechou? Então, se tudo der certo, chama lá o método altera, passando o valor aqui do autor, tá? Diz que deu tudo certo, se tiver dado tudo certo, né? Se você executou isso daqui e deu certo, você diz que a mensagem aqui deu certo. Cria, exibe a lista de novo, já com a alteração, e mata essa tela. Beleza? Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui no nosso catch. O que ele está reclamando aqui? Vamos ver a cláusula de captura. Catch, deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. SQL exception não está lançada no corpo. Então vou colocar aqui só um exception, ao invés de um SQL exception. Beleza. Ah, tá. O que aconteceu aqui, galera? Eu estava passando SQL exception, né? Não é SQL exception. É só uma exceção. Porque aqui eu não estou trabalhando com SQL, né? É só uma exceção aqui, ó. Não é um SQL exception, é só um exception, tá? Bom, acho que deu certo. Vamos testar? Vou abrir aqui a nossa lista autor. Vou pegar aqui, ó, o Júlio Cáceres, do número 18. Vou dar aqui um alterar para ele. E vou colocar aqui que agora ele vai ser o Pedro Silva. Beleza? Vou alterar já todos os dados. A nacionalidade dele vai ser africano, sul-africano, beleza? Ó. Sul-africano. Colocar aqui a data de hoje também, 2020, 12, né? 03. E aí vamos ver agora a hora da verdade, ó. Alterar, vamos ver. Alterado com sucesso, aparentemente alterou. Aí, ó, beleza. E aí ele abre a lista já com dado alterado. Beleza, galera. Montamos o nosso CRUD completo, né? Temos aqui o cadastrar, então eu vou cadastrar aqui o fulano de tal. Com a nacionalidade dele é belga, beleza? Ele é belga. Com uma determinada data de nascimento aqui, colocar uma data de nascimento aleatória, beleza? Mando cadastrar, cadastrado com sucesso. Aí eu poderia cadastrar mais, né? Quantos eu quisesse. Quando eu der um cancelar aqui, ó, ele volta para minha lista. Já está aqui o fulano de tal. Posso alterar o fulano de tal. Eu errei. O fulano de tal não é belga. O fulano de tal é canadense. Beleza? Aí eu mando alterar aqui, ó, alterado com sucesso. Já está aqui o fulano de tal como canadense, mas na verdade o fulano de tal ele não é mais um autor. Então eu vou aqui, ó, e dou um excluir dele. Fechou? E tudo isso sendo refletido a partir do nosso banco de dados lá no MySQL. CRUD completo, né, galera? Navegação entre telas,
Bonitinho aqui também, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, né? Bonitinho aqui o login funcionando a partir do nosso banco de dados. Nós temos aqui, vamos fazer o login aqui, ó. Pedro123 arroba. Vamos corrigir isso daqui também, ó. A nossa senha está visível aqui, né? Então vamos trocar essa caixa de texto para ela ficar do tipo senha, tá bom? Para ficar as bulletzinhas. Logou, efetuado com sucesso. A tela bonitinha, com ícone, com plano de fundo e tudo mais, né? Aí o nosso CRUD tá aí, ó, 100% bacana. Só essa listagem aqui que ela tá exibindo no canto, né? Eu já havia mostrado para vocês como a gente corrigir, ó. É só a gente vir aqui na nossa lista, beleza? Aqui, ó, no nosso item de lista. E aí ele vai ter aqui nas propriedades dele aqui, ó, você vê nas propriedades, na página aqui de código, você pode pedir aqui, ó, para ele gerar centralizado, ok? E também já aproveita aqui nas propriedades, ó, quando a gente clicar no X, ao invés dele dar um exit on close, que aí ele fecha todo o programa, a gente troca aqui, ó, por um dispose, que aí ele fecha só aquela tela, tá bom? Ele fecha só essa tela e não o programa por completo. E aí é isso. Acredito que o nosso CRUD tá bacaninha, tá funcionando legalzinho, tá bom? Agora entra que ponto, né? Eu estava conversando com alguns colegas aí, de vocês também, de turma, né? E aí tivemos alguns problemas em como fazer cadastro, por exemplo, de itens que necessitam de chaves estrangeiras. Poxa, professor, como é que eu vou cadastrar um livro se o livro depende de um autor? Como é que eu vou passar essa chave estrangeira, né? Então, vamos fazer esse exemplo agora, já que o nosso CRUD já está completo. Agora vamos implementar essa questão, porque aí acredito que de resto é só a criatividade de vocês que vai demandar aí mesmo, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar esse cenário, eu vou querer cadastrar um livro, beleza? E esse meu livro, ele precisa receber a chave estrangeira do autor, certo? Então, vai servir aí como um bom exemplo pra gente. Então, eu vou cadastrar aqui, ó. Botão direito, vou criar uma nova view, certo? Essa minha nova view, eu vou chamar ela de CAD Livros. CAD Livros, tá? Mantenha um padrão no de vocês, turma. Aqui eu acabei não mantendo o padrão, né? Mas as de cadastro, chama de CAD Livro, CAD Autor, CAD Editora, CAD isso, CAD aquilo. A de alteração, pode chamar de Alter Livro, Alter isso e essas coisas, tá? Pode manter aí o padrão com que vocês acharem melhor para vocês se organizarem nos projetos. Então tá, então essa daqui vai ser a minha tela de cadastro de livros. Vamos colocar aqui, ó. Cadastro de livros. Beleza? Vamos dar uma formatadinha aqui rápida. Com um negrito, uma fonte um pouco maior. Vou colocar um pouco maior, vai. 36, acho que tá bom. Legal. Eu só preciso criar minha tabela aqui antes, né, ó. Então aqui no meu banco eu não tenho livros ainda. Então deixa eu criar aqui no meu banco também, ó. Create table tbl livro, certo? A minha tbl livro, ela vai ter o ID do livro. Vou manter o padrão. Vou colocar aqui, ó. Código livro como sendo do tipo int, auto increment e primary key. Vai ter o nome do livro, como sendo do tipo varchar. Vou colocar aqui um varchar de 60, beleza? E not null. O livro tem que ter nome obrigatoriamente. Vou colocar aqui mais uma informação. Vou pôr aqui a informação número de páginas, beleza? Ó, número. Colocar número de páginas não. Vou colocar assim, ó. Categoria. Categoria, tá? Vamos dizer, turma, tá? Vamos dizer que categoria aqui poderia ser uma chave estrangeira, né? E ter lá uma tabela chamada categoria com várias categorias, mas vamos dizer que aqui ele vai ser do tipo varchar,
Então, vou colocar aqui, ó, categoria do tipo varchar, beleza? E aí aqui a gente coloca aqui que vai ser um varchar de 30, acho que é o suficiente, como not null. E criar a minha chave estrangeira aqui. Então minha chave estrangeira aqui, ó, ela vai ser a fk id autor do tipo int, beleza? E not null. Todo livro precisa ter um autor, na minha opinião. Tá? Regras de negócio isso. E aqui eu vou criar a minha chave estrangeira, aqui no banco. Então a constraint, que eu vou chamar ela de fk id autor, beleza? Pegando aqui a nossa foreign key da fk id autor como referências da nossa TBL. Deixa eu ver o nome da nossa tabela, como é que tá? TBL autor. Pegando lá o código autor. Beleza. Então, ó, vou criar minha tabela livro, tá? Isso daqui é banco de dados, né? A gente vai criar a nossa tabela livro, com os itens de livro, com as suas respectivas chaves primárias e estrangeiras, fechou? Vou executar aqui, ó. Minha tabela de livro já está criada, beleza. Eu preciso ter a tabela criada no banco, né, para poder utilizar ela aqui no Java. E aí aqui eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer a minha DAO de livros. Então eu vou criar aqui, ó, aqui dentro do meu pacote DAO, vou criar uma nova classe Java. Vou chamar ela de DAO livro, ok? Dentro dessa minha DAO livro, eu vou fazer basicamente a mesma coisa de lá do autor. Então eu vou até dar um Ctrl C aqui do autor, ó, para ganhar um pouquinho de tempo. Então vamos vir aqui, ó, no autor, a gente vai criar a nossa conexão com o banco e vamos criar só o método adiciona, tá? Só o método adiciona porque o restante vai ser igual para todo mundo. Então vou copiar aqui o método adiciona, vou colar aqui dentro da minha DAO livro, Ctrl V, dá um OK aqui para ele trazer as importações, beleza? Já tenho aqui a minha DAO. Aí aqui no caso, né, eu não vou passar um autor, né? Eu vou ter que criar minha model de livro também. Então, ó, botão direito, nova classe, vou criar a minha model livro, certo? Da mesma forma que a gente criou aqui a nossa model autor, ó, passando os dados que teria para autor, a gente vai criar aqui a nossa livro também, passando os dados que livro vai conter. Então, ó, aqui está todo mundo private, né, por conta daquela questão do encapsulamento, todo mundo sendo do tipo string. Vou manter a mesma coisa, tá? Então vamos pegar aqui, ó, criar private código tipo string, né? Private string código, private string nome livro, private string, que mais eu tinha falado que tinha? Categoria, beleza? Então vamos por aqui, ó, private string categoria. E aqui, ó, private string code autor. Chama assim, ó. Não tem problema. Beleza? Vou criar aqui os meus gets e sets. Então, botão direito, inserir código, gets e setters, criar o get set para todo mundo. Já vou aproveitar aí, botão direito, inserir código, construtor e construtor para todo mundo também. Beleza? Ah, não, só não vou querer o código, né? O código do livro em si, pro cadastrar, eu não vou querer passar, só pro alterar. Então vou criar um método assim, ó, sem o código, onde tem que passar o nome do livro, a sua categoria e o seu código de autor. Beleza? Criei aqui a minha model do livro, meu modelo de livro aqui, ó, já está criado. Todo livro precisa ter isso daqui. Beleza? Posso fechar aqui a minha model de livro. E aí, turma, aqui dentro da nossa DAO livro,
a gente vai trocar aqui, né? Ao invés de ele ser do tipo autor, ele vai ser do tipo livro. Ele está reclamando ali por causa da importação, mas já já a gente importa. Livros, já vamos importar aqui, ó. Adicionar importação. Beleza. Isso daqui dentro da nossa DAO livro, ó. Como a gente deu Ctrl C, Ctrl V da autor, né? Ela veio parar aqui, ó, como autor, e agora a gente está substituindo para livro. Então todo mundo que era autor, ó, vira livro, livro e livro, certo? Em livro a gente não tem o get nome. A gente tem um get nome livro, isso. Get categoria e o get, vamos lá, e o get código do autor. Beleza. Como que a gente faz para inserir aqui, ó, o insert aqui? Vamos fazer no banco aqui, ó, para a gente inserir um livro, ó. Então, no banco, quando a gente quer inserir um livro, a gente faria assim, ó, insert into tbl livro, certo? Aí a gente vai passar aqui. O código do livro não precisa, porque ele é autoincremente, mas a gente passaria nome livro, vírgula, categoria, vírgula, fk, id, autor. E os nossos values. Tá? Então aqui nos nossos values a gente vai passar aqui os valores. Ó. Vamos passar o valor interrogação para o primeiro livro, né? Interrogação para o segundo livro, ou para o segundo valor, e interrogação para o terceiro valor. E essa daqui seria a nossa query, que a gente vai colocar lá no Java. Então, Ctrl C daqui do banco, né? E cola ela aqui dentro, ó. Beleza? Então, já está aqui a nossa query que vai ser executada para a DAO de livros, beleza? Aquela DAO de autor a gente já concluiu ela alguns minutos atrás, agora a gente só está pensando em livros, beleza? Ó, então, criamos aqui o adiciona para livros, passamos aqui em insert into, tbl livro, com os valores de livros e tal. Para quê? Para poder trabalhar essa questão da chave estrangeira aqui, ó, que vocês tiverem alguma dificuldade, tá bom? Então já está aqui os nossos valores. Beleza, a nossa DAO de livro já está criada. Deixa eu dar um Ctrl S aqui para salvá-la. Não apresentou nenhum erro, então ela está beleza. Tá? E aí, galera, aqui no meu cadastro de livros, ó, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui um botão, que eu vou chamar o botão de salvar, né? Colocar aqui btn salvar, para eu saber que é referente a esse botão, e o texto dele também. Vou chamar aqui o texto dele de cadastrar. Cadastrar. Beleza? Poderia ter aqui um botão cancelar também, não tem problema. Então, coloca aqui, ó, btn cancelar e o texto dele cancelar. Fechou? Então, ó, e aí eu tenho os meus dois botões e aí eu preciso das minhas caixas de texto, né? Então vamos colocar aqui a minha primeira label, ó. Colocar aqui a minha label referente ao nome do livro. OK? Colocar minha segunda label referente aqui, ó, a nome da categoria. Certo? E aí eu vou colocar aqui uma terceira label que seria, botão direito, editar, código do autor. Beleza? E vamos por aqui os nossos três inputs. Então, input para o primeiro, input para o segundo valor e um input para o terceiro. Vou limpar o conteúdo de dentro delas, editar texto sem texto nenhum, editar texto sem texto nenhum, aqui também, editar texto sem texto nenhum, e vou trocar o valor das variáveis deles, né, da identificação. Então, eu vou chamar isso daqui de txt nome, esse aqui eu vou chamar de txt categoria,
e esse aqui eu vou chamá-lo de txt código autor. Ok? Então, ó, tá aqui a nossa interface, a nossa telinha de cadastro aí para livros, certo? Aonde eu poderia aqui, ó, passar as informações de um nome para o autor, uma determinada categoria e um código do autor. Vamos testar desse jeito que está aqui agora e depois a gente melhora ele, só para a gente ver se está funcionando, tá bom? Então aqui dentro do meu botão cadastrar, ó, tá vendo aqui dentro do meu botão cadastrar, eu vou criar o código para cadastrar o meu livro, certo? Como que vai funcionar esse meu cadastro de livros aqui? É basicamente parecido com os outros cadastros que a gente já tem, né? Então primeiro eu vou fazer uma simples verificação, verificando aqui se o meu txt nome.getText.isEmpty, certo? Ou se o meu txt categoria.getText.isEmpty também, quebrar a linha aqui para ficar tudo visível, tá? Ou o meu txt código autor.getText.isEmpty, beleza? Então, se algum desses aqui, se ou o nome, ou a categoria, ou o código do autor estiver vazio, ó, estiver isEmpty, né? Se for vazio, se é vazio, vamos colocar aqui um JOptionPane ponto show message dialog. E a mesma coisa. Vocês verem que é exatamente a mesma coisa que a gente fez no 1, a gente basicamente reprisa para o outro, né? Então, os campos não podem retornar vazios. Beleza? Já se os campos estiverem preenchidos, né, a gente vai cair dentro do nosso else. Claro que dependendo da lógica com que você adotar aí. E dentro do nosso else a gente vai fazer basicamente a mesma coisa que nós fizemos nos cenários anteriores. Nós vamos criar aqui o nosso modelo, né, de livro. No caso agora não é de autor, é de livro. Mas eu vou chamar ele de livro. E vou dizer que ele é um novo objeto lá da minha classe livro. E aí aqui dentro, ó, eu tenho que passar o quê? Eu tenho que passar os valores para nome, o valor para categoria e o valor para código do autor, que vai vir dos meus txts, né? Então, ó, txt nome ponto getText para o nome. Aí aqui vai ser txt categoria ponto getText e aqui vai ser o txt código do autor.getText. Ok? Então, ó, criamos o nosso objeto de livro com os valores do txt nome, do txt categoria e do txt código do autor. Legal? Agora, o que a gente precisa fazer, galera? Nós precisamos criar o método, né? O método não, né? O objeto, instanciar o objeto lá da nossa DAO livro. Então, ó, DAO livro, vou chamar aqui de object DAO livro, beleza? Lembrando que é o nome de uma variável, escolham aí o nome que fica mais fácil para vocês. Vai ser uma instância, tá, de um objeto lá da minha DAO livro. Beleza? Então, ó, tudo isso dentro do else. Instancia um objeto de livro, criando o livro com os valores de nome, categoria e código do autor, certo? E instanciei um objeto da minha classe DAOLivro para eu poder acessar o método método, como é que é o método que se chama lá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Cadê a minha DAOLivro? DAOLivro, cadê? DAOLivro, tá aqui. Querendo acessar o método, adiciona dele, certo? Então aí, ó, mesma coisa, mesma situação. Try. Poderia até dar um Ctrl+C, Ctrl+V de lá, né, do cadastro de autor, por exemplo, mas vamos codificar aqui, ó. Então, try, vamos tentar aqui pegar o nosso object DAOLivro, ponto adiciona, passando o livro,
certo? Então, ó, o nosso objeto dá o livro, que é esse aqui, ponto adiciona, que é o método que está lá dentro do dá o livro. A gente passa o objeto livro, que é o que ele está esperando, ok? Além disso, se isso daqui der certo, vamos dar aqui um JOptionPane, JOptionPane.show message dialog, passando aqui cadastrado com sucesso, ok? Ó, então, cadastrado com sucesso, fechou? Só para a gente saber que deu certo aqui, né, o nosso cadastrado com sucesso. Vamos passar aqui também, agora sim, aqui no cadastrar, vamos pedir aqui para ele limpar as caixas de textos. Pode ser? Então aqui, ó, txt nome.setText como vazio. Então, se deu tudo certo, depois ele limpa as caixas de texto para a gente, beleza? Com essa propriedade setText, ele vai colocar lá dentro o que a gente passar aqui nos parênteses, né, dentro dos parâmetros. Então, a gente está colocando aspas vazias, ele vai colocar lá como vazio também. .setText. E tudo isso dentro do try. Então, se tudo deu certo, ele vai executar isso que está dentro do try. Se algo deu errado, ele vai cair no nosso catch. Aí aqui o nosso catch a gente vai pegar a exceção, certo? Que eu vou chamar aqui de erro. E aí aqui para essa exceção a gente só dá um JOptionPane para o nosso usuário. JOptionPane.show message dialog. E diz aqui que houve um erro. Beleza? Até poderia informar qual foi o erro que aconteceu aqui, mas como isso daqui é só exemplo, então não tem problema. Então vamos testar agora essa nossa tela de cadastro de livro, galera. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos vir aqui na Home, tá? Aí aqui na Home a gente vai vir aqui, ó. Vamos criar aqui, ó. A gente tem aqui, ó, cadastros, certo? A gente tem aqui a opção livros e tem aqui, ó, cadastro de livros, tá? Vamos criar aqui dentro dessa cadastro de livros aqui, ó, a chamada da nossa tela. Pode ser? Acho que vai ficar mais completinho aí. Então aqui dentro da onde a gente queira que clique e abra, né, o cadastro de livros, a gente vai instanciar um objeto daquela determinada tela. Então a gente quer instanciar um objeto de quem? A gente quer instanciar um objeto da nossa tela CAD livros. Então vou colocar aqui, ó, CAD underline livros, já está aqui. Vou chamar ela de tela CAD livros, tá? Lembrando que o nome pode ser o nome que você quiser. É igual a um new CAD livros, beleza? Ó, cadê CAD livros? E aí, para esse objeto aqui, a gente vai pegar esse objeto que a gente criou, né? Tela underline CAD livros. E vamos dar para ele a propriedade setVisible, passando aqui como true. E para essa nossa carinha, para essa nossa telinha aqui, para esse carinha nosso aqui, a gente dá um this.dispose. Ou seja, ele instancia a tela de cadastro de livros, abre a tela de cadastro de livros e dá um this.dispose para essa tela que nós estamos, que essa tela que nós estamos é essa tela aqui, ó. Tá? Vamos executar a partir da home. Então, se eu clico aqui, ó, em cadastro de autor, né, ele vai abrir essa listagem aqui, beleza? Se eu venho aqui na onde eu falei para vocês, ó, em cadastro, livros, cadastro de livros, ó, ele abre essa outra telinha aqui pra gente. Agora vamos testar o nosso cadastro de livros, vamos só ver aqui, ó, se vai dar tudo certo, tá? Vou dar aqui antes um select asterístico from tbl livro para a gente visualizar se tem alguma coisa aqui dentro. Então tá vazio a nossa tbl livro, tá bom? Vamos cadastrar ela aqui agora para a gente testar, ó. Então eu vou cadastrar aqui o livro Harry Potter, beleza? Harry Potter. Vou colocar só Harry Potter mesmo, tem vários aí, né? Nós vamos deixar só Harry Potter. Categoria, vamos colocar aqui magia. Fantasia, vamos colocar assim. Ó.
fantasia. Então a categoria é fantasia e eu preciso vincular aqui com um autor, tá? Então, se eu passar aqui o código de um autor que não existe, ele vai me dar erro provavelmente, beleza? Vamos tentar aqui, ó, vamos ver quais autores a gente tem cadastrado, ó. Vamos dar um select lá na nossa tabela autor. Ó, eu não tenho o autor 1, por exemplo, tá? Começa a partir do 4. Se eu passo aqui o autor 1, ó, e mando cadastrar, ó, houve um erro, beleza? Eu poderia até dizer qual é o erro ali, eu poderia colocar daquela forma que eu falei para vocês, né? Concatenando a mensagem de houve um erro com a mensagem de erro também. Mas aí a gente já sabe aqui que foi o erro por conta disso. Se eu colocar agora aqui o valor 4, vamos testar, ó. Cadastrar. Cadastrado com sucesso. Beleza. E se a gente vem aqui no nosso banco aqui, ó, dá um select na tabela livros, percebam que ele cadastrou com sucesso aqui o nosso livro. Harry Potter, tá ali a categoria como fantasia e o código do ID autor como 4, exatamente como a gente fez. Beleza, galera? Então, é desse jeito que funciona aí o cadastro de um item que tem a chave estrangeira. A gente precisa especificar aqui, ó, a chave estrangeira, o código da chave estrangeira, né? Porque é uma regra do banco, precisa passar essa informação para o banco para ele poder saber, ok? Porém, vocês devem estar se perguntando, ah, professor, mas aí não ficou legal. Como é que o meu usuário vai saber o código do autor? Como é que ele vai saber se o autor está cadastrado ou se o autor não está cadastrado? Isso não ficou legal, não. Tem como a gente melhorar? Tem, sempre dá para melhorar, certo? Então, entendam esse primeiro ponto, tá? Isso daí é a maneira com que você vai fazer para cadastrar o seu livro. Percebam que o livro já cadastrou, né? E é uma forma de a gente ter utilizado aí a chave estrangeira. Legal? Entendeu isso? Próximo ponto é melhorar, que nem eu falei para vocês, sempre dá para melhorar. Então, bora melhorar aqui, ó. Como que eu faria para melhorar isso? Beleza? Vamos voltar para o nosso Java, para o nosso NetBeans aqui. Deixa eu limpar esse monte de coisa que está aberto. Então, só para a gente recapitular, ó, a gente criou a model de livro, passando aqui o código dela, o nome, a categoria e o autor, beleza? Criamos os gets e sets dele aqui, ó, todos os gets e sets. Criamos os construtores. Lembrando que esse meu construtor aqui é o construtor do cadastrar, né? Por que do cadastrar? Porque no construtor do cadastrar eu não tenho a obrigatoriedade de passar o código do livro, tá? Mas se for, por exemplo, o construtor do atualizar, aí eu preciso passar. Posso vir aqui, ó, e inserir de novo o construtor, né? Passando que agora vai ser obrigatório tudo. Então aqui, ó, agora o código também fica obrigatório. Como a gente tem aquela questão de polimorfismo, eu posso ter aqui dois métodos com o mesmo nome, porém com assinaturas diferentes. E aí o meu Java, ele consegue interpretar se a gente está chamando o método A ou o método B, beleza? Pela quantidade e pelos tipos de parâmetros que a gente passa na função. Tá bom? Bom, então vamos melhorar aquilo lá. A gente criou a nossa model de livros, aí a gente foi lá, criamos a nossa DAO de livros, né? Na nossa DAO de livros a gente criou só o método adiciona, porém poderíamos criar todos os outros depois, beleza? Conforme vocês forem implementando nos projetos de vocês aí, vocês vão ter que criar todos os outros métodos também, óbvio, beleza? E aí como é que a gente pode melhorar essa situação aqui, né? Para o usuário aqui na nossa tela de cadastro de livros, ó, aqui na nossa tela de cadastro de livros, como é que a gente pode melhorar para o usuário, para a pessoa que estiver manipulando o nosso sistema, não ter que passar o código do autor aqui, para de repente facilitar um pouco isso daí para ela, tá? Bom, o que eu faria, tá? Eu vou mostrar para vocês uma lógica para vocês entenderem aqui uma possibilidade e vocês podem manipular isso e adotar de uma maneira melhor para vocês. Mas como eu faria aqui? Faria do seguinte jeito, ó. Esse código de autor aqui, eu vou removê-lo, beleza? Eu não vou ter esse código de autor aqui, então eu vou remover daqui. Óbvio que ele vai dar erro lá no nosso código, né? Porque ele tinha uma referência, que perdemos essa referência
no nosso código aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Perdemos essa referência, mas não tem problema, daqui a pouco a gente conserta isso, tá? E aí eu faria da seguinte forma, galera. Eu faria assim, ó. Eu criaria aqui uma caixa de texto. Ops, peguei o item errado. Criaria aqui uma caixa de texto e faria assim, ó. Espera aí, vamos aqui alterar aqui o valor da variável. Vou chamar ela de txtAutor. Beleza, ó, txtAutor, não tem problema. Peguei aqui a txtAutor, vou limpar aqui também, ó, editar o conteúdo do texto e vou criar aqui, ó, uma label. E essa minha label, eu vou dizer que aqui o nome dela é autor do livro. Ok, ó. E aí o que que eu faria aqui, né? É uma opinião que eu acho que ficaria legal. Mas aí vocês podem adotar se vocês quiserem ou modificar para como vocês preferirem. Eu vou colocar um botão aqui, ó, tá? E esse meu botão eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou chamar ele de btn selecionar. E aqui no texto dele eu vou escrever assim, ó, selecionar, vai. Então qual que é a ideia, galera? A ideia é o seguinte, a ideia é quando a gente criar essa tela aqui, ó, vai aparecer as opções aqui, né? Vai estar a tela desse jeito, né? E o nosso cliente, o nosso usuário, ele vai poder clicar aqui em selecionar, ó, puf, clicou em selecionar e ele escolhe, quando ele clicar em selecionar, abre a listagem de autores, tá? E aí ele pode selecionar qual é o autor que ele quer e aí esse autor vem para cá vinculado. Acho que ficaria legal isso, tá? Então ficaria assim, ó, dentro desse nosso botão selecionar, vamos abrir aqui nosso botão selecionar, ó. Dentro desse botão selecionar, o que que a gente vai fazer, tá? A gente vai ter que carregar aquela nossa lista de autores. Então, para isso, a gente já sabe como faz, né? Cria uma instância da lista. Então, vou pegar aqui, ó, lá o meu objeto lista autor. Vou chamar ele aqui, ó, de tela lista. É o nome da minha variável, tá? Mantenha um padrão aí, aqui eu só estou fazendo para poder vocês conseguirem interpretar melhor. Então, ó, criei um objeto chamado tela lista, que é uma instância lá da minha lista de autor, beleza? Eu vou dizer que essa minha tela lista, né? Tela lista, ela vai ficar com a propriedade setVisible dela como true. E para esse meu carinha aqui eu vou dar um this.dispose. Beleza? Então, ó, eu dei um this.dispose. Eu peço para minha tela ficar visível. Depois que a minha tela ficar visível, a minha tela lista ficar visível, eu, entre aspas, mato essa daqui. Beleza? Deixa eu comentar isso daqui que está dando erro. Vou remover isso daqui que está dando erro, ó. Vou remover daqui. E vou remover daqui de cima também. E aí também, se eu não me engano, tem aqui no final. Remover daqui também. Ah, se eu remover daqui, ele vai... Essa linha aqui eu vou comentar ela. Apesar que se eu comentar essa linha, ele vai me dar erro nessa linha aqui. E aí vai me dar, deixa eu ver. Erro, deixa eu ver agora onde. Aqui, beleza. Isso daqui é só para eu poder mostrar para vocês como é que tá ficando, tá, galera? Beleza. Então comentei o que estava com problema ali, já mostro para vocês, só para eu executar aqui, ó. Então, ó, qual que é a ideia? Ó? Cadastro de livros, isso daqui a gente poderia até trazer desabilitado se vocês quisessem, para não ter o perigo de repente, o nosso usuário digitar aqui um valor e esse valor ele vir incorreto, beleza? Então aqui, ó, como é que ficou agora? A gente vem aqui, ó, selecionar, ele abriu a tela aqui, ó, com a listagem dos autores, tá? E aí dentro dessa listagem dos autores, a gente pode pôr um botão aqui, da mesma forma que a gente fez para alterar. Lembra que no alterar a gente selecionou aqui um item e clicou em alterar e esse item foi lá para a nossa tela de alteração?
Aqui a gente pode fazer a mesma coisa, pode criar um outro botão aqui, ó, que conforme o nosso usuário selecione um desses itens aqui, ele seja trago para cá de volta, para a tela de cadastro de livros, tá? Então, dentro da nossa lista de autor aqui, ó, vamos fazer o seguinte, vou criar aqui um botão, que eu vou chamar esse botão aqui, ó, de a variável btn selecionar, beleza? O texto dele eu vou chamar de selecionar, ok? E aí dentro desse botão aqui, o que, que vai acontecer? Basicamente, ele vai fazer a mesma coisa que a gente faz no alterar. Ele vai resgatar os dados da nossa tabela e levar para uma outra tela. Legal? Então vamos fazer isso daqui juntos. Ó. Eu vou vir aqui no meu botão selecionar. Dentro do meu botão selecionar, o que, que a gente vai fazer dentro do botão selecionar aqui? Ó? Nós vamos basicamente fazer a mesma coisa do que foi feito no alterar. Né? A gente vai verificar se uma linha já foi criada ou não. Vou até copiar aqui. Ó. Cadê? Aqui. Ó. A gente vai criar as variáveis, verificar se uma determinada linha foi selecionada ou não, guardar o valor dessas variáveis dentro guardar o valor dos dados da tabela dentro dessas variáveis e enviar para a próxima tela, beleza? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou criar aqui a minha string vou chamar de código e nome, beleza? Só esses dois dados me são interessantes nesse momento. Aí que a gente vai fazer uma verificação, certo? Se a nossa table author.getSelectedRow for menor que 0, a gente vai dar a mensagem de option pane lá para o carinha, ponto show message dialog, dizendo para ele, né, selecione um autor. Beleza? Então, ó, demos a mensagem selecione um autor. Se não, o que, que vai acontecer aqui? A gente vai pegar os valores da nossa tabela e guardar dentro dessas variáveis aqui. E também temos que pegar aqui a linha, né? Ó. Então eu vou dar um Ctrl C aqui, galera. Ó. Vamos Ctrl C, Ctrl V rapidinho, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Ó. Seleciono a minha linha, porque isso daqui a gente viu há poucos minutos atrás, né? Então acho que talvez tenha ficado mais claro aí. A gente seleciona a linha para saber qual foi a linha escolhida. Dentro da nossa variável código, a gente guarda qual foi o código do autor. Dentro da nossa variável nome, a gente guarda qual foi o nome do autor. Beleza? Aí, agora, a gente precisa fazer o quê? Ó? A gente precisa instanciar um objeto lá da nossa tela de cadastro de livros, dizer que ela é visível e criar um método resgate lá dentro passando essas informações. Exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui. Ó. Então, percebam que é muita coisa que você reaproveita, né? Então, ó, a gente vai querer enviar esses dados aqui para onde? A gente vai querer enviar esses dados lá para a nossa tela de cadastro de livros. Então vamos colocar ela aqui, ó, cadastro livros. Vou chamar ela assim, ó, tela cad livros, beleza? É o nome de uma variável. É igual a new cadastro de livros. Ok? Essa minha tela cad livros, eu vou dar um set visible para ela como true, para ela ficar visível, certo? Além dela ficar visível, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha tela cad livros com um método que não tem criado lá ainda, mas que eu vou chamar ele de resgate. E aí, depois a gente cria ele lá, ó, chamar ele de resgate lá dentro também, para que ele possa ficar igual, ok? E aí, dentro do método resgate, ele vai ficar esperando que a gente passe o quê? O código e o nome. Beleza? E aí, para essa nossa tela aqui que a gente está, que é a de lista, a gente vai dar um this.dispose. Fechou? O que ele está reclamando aqui? Ó, do nosso resgate, que ainda não está criado dentro da cadastro de livros.
Então vamos voltar aqui na nossa tela de cadastro de livros. Aqui no código dela, aqui no topo, aqui, ó, eu prefiro colocar no topo, tá? Mas vocês podem colocar, não necessariamente aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez para o nosso alterar. A gente vai criar aqui o nosso método como público, porque ele está sendo acessado de outro lugar. Vai ser um método void, que a gente vai chamar ele de resgate, beleza? Ele vai ficar esperando uma string para o código e vai ficar esperando uma string para o nome. Certo? Vamos criar nossa variável global aqui, ó. Vou criar ela como sendo do tipo... pode ser do tipo string, não tem problema aqui, tá? Vou criar aqui a minha variável do tipo string, que eu vou chamar ela de código, uma variável global, ok? Código global, vou colocar com a mesma nomenclatura lá. Lembrando que aqui a gente está fazendo outra tela, mas percebam que é quase a mesma situação, né? E aqui dentro do nosso método resgate, ó, a gente vai dizer que o nosso txt autor.setText ele vai ser igual aqui. Ele vai ser igual aqui, ó, ao nome, exato, já puxou ali pra gente. E a nossa variável código global, ela vai ser igual, ela vai ser igual ao código que a gente vai estar recebendo via parâmetro aqui, ó. Ok? Então, ó, vamos lá. A gente pegou aqui, ó, criamos uma variável global, que é o nosso código, para a gente poder acessar ela lá embaixo depois. Dissemos que esse nosso código global ele é igual ao código que a gente vai receber da nossa tabela, através do método resgate. Beleza? E já aproveitamos aqui, ó, e pegamos o nosso txt autor e dissemos que ele é igual ao nome do autor. Tá? Por quê? Porque aí aqui embaixo, ó, na hora de cadastrar, a gente consegue fazer o seguinte, ó. Sabe lá onde estava dando os erros que eu apaguei, turma? Onde estava dando os erros que eu apaguei, agora a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu tinha apagado aqui uma verificação que ela estava aqui, ó. Estava assim, ou, né? E aí a gente pode pegar aqui o seguinte, ó. Mas peraí. Na verdade, não é a txt autor aqui. Não, é txt autor, tá certo. Aí a gente vai pegar aqui, ó, a nossa txt autor e fazer a verificação dela também, ó. getText.isEmpty para a gente verificar se ele ainda está vazio. Então, aonde estava aqui, ó, aquela outra caixa de texto que a gente apagou, a gente colocou essa nova que nós criamos, tá? E aqui na criação do nosso objeto, ó, que ele estava reclamando aqui, ó, que antes era o código do autor.getText, que era aquela caixa de texto que a gente apagou, a gente vai passar aqui o nosso código global. Beleza? E aí, finalizamos aqui dessa maneira aqui, ó. Vamos executar para a gente ver, ó. Desde a home. Então, tem aqui aquelas possibilidades da home. Se eu venho aqui em cadastro de livros, ó, cadastrar livro, ele abre para mim essa tela de cadastro de livro, tá? Eu poderia colocar aqui o nome do autor, mas aí eu acho que não ficaria legal, então vamos até corrigir isso já, ó. Vamos vir aqui no nome do autor e vamos bloquear ele aqui, ó, para que ele não possa ser editável. Então, cadê? Enable, acho que é esse aqui. Vamos executar de novo. Então, o que eu fiz aqui, ó? Tem uma propriedadezinha aqui, ó, chamada enable. Cadê? Enable. Tá aqui. Eu tenho que selecionar, né? Seleciona a caixa de texto, óbvio. Eu tinha me esquecido. E aqui ele tem uma propriedadezinha aqui, ó, enable. Tá vendo? E eu desabilitei essa minha caixinha de checkbox de enable, para que ele não possa ser alterável ali, tá? Agora, vamos executar de novo, ó. Se a gente vier aqui, ó, em livros, cadastrar livros, né? Percebam que eu não posso aqui, ó, digitar o nome do autor para não ter nenhum tipo de problema, tá? Se eu quiser, eu só consigo fazer o quê, ó? Eu peço para selecionar o autor, certo? Seleciono qual é o autor que eu quero, então vou pegar aqui o autor aqui, ó, Júlio Cáceres 6, beleza? Dou um selecionar para ele aqui, ó, quando dou um selecionar,
ele traz aqui, ó, as informações pra gente. Tá vendo aqui, ó, cadastro de livros, ele traz as informações aqui do nome do autor pra gente, certo? E aí eu completo aqui com o nome do livro, com as outras informações, né? Então eu vou colocar aqui, ó, Sítio do Pica-Pau Amarelo. E a categoria infantil, tá bom? Na minha opinião ficou melhor, né? Você clica aqui em selecionar, ele abre a tela de autores, você escolhe o autor que você quer, quando você clica em selecionar lá, ele traz o autor aqui para você, trazendo o nome do autor, né? Trazendo o nome do autor e o código, que realmente o código é o que nos importa, ele fica igual no alterar, ele fica escondidinho ali por debaixo dos panos. O teu usuário não vai nem saber o que está acontecendo. E a gente dá um cadastrar aqui, ó, cadastrado com sucesso, tá? Ah, e aí depois desse cadastrado com sucesso, a gente pode até mandar ele limpar essa caixa de texto aqui, ó. Faltou a gente mandar limpar essa caixa de texto, né? É só a gente vir aqui no nosso código de novo. E aí, cadê? Aqui embaixo, ó, dentro do nosso cadastrado com sucesso, ficou só faltando a gente colocar aqui, ó, txt autor.setText, né? Como vazio também. Aí ele limpa lá aquela caixa também. Beleza, galera? Acho que ficou bem mais interessante vocês fazerem dessa forma para vincular código, vincular itens de chaves estrangeiras, né? Ao invés de digitar o código, faz isso que eu mostrei para vocês. Na minha opinião, fica bem legal. Vamos só ver aqui um negócio aqui no nosso cadastro de livros. Eu não curti muito esse enable aqui. Tem uma outra opção que eu sei que não é enable, mas que é que ele não deixa editar. Deixa eu só me recordar aqui qual que é. Aqui, ó, editable. Então pode deixar o enable como ativo para ele não ficar aquele cinza escuro. E aqui o editable que a gente desabilita, ó, que aí ele não pode ser editável. Acho que fica melhor. Vamos dar uma olhada de novo, ó. Cadastro de livros. Ó, ele fica na mesma cor dos outros, ó, mas se eu clico, ó, ele não me deixa editar nada. Acho que fica melhor, certo? Aí a gente dá aqui um selecionar, escolhe o autor que a gente quer, traz aqui, ó, selecionar. Ele já vem aqui o nome do autor, tá? Como a gente sabe que por debaixo dos panos ele está pegando o código certo, então não vai dar nenhum tipo de problema, beleza? E como a gente validou também que se o nome aqui estiver vazio, ele não vai deixar cadastrar, ele vai dizer que todos os campos precisam ser preenchidos, né? Não vai correr o risco de repente o nosso usuário tentar cadastrar um livro sem passar um código do autor. No momento que ele selecionar um autor, automaticamente ele vem e guarda o valor da nossa variável global lá, né, que é o código da nossa variável global, e joga ele também para dentro da nossa classe de inserção aqui. Beleza? Então acho que é isso, turma. Bastante coisa, né? A gente vimos aí desde o início da aula lá do primeiro bloco, como excluir, como listar. Agora a gente fez alteração, fizemos essa questão aí de abrir uma tela para coletar informação e trazer para outra, para vincular a chave estrangeira, né? Melhoramos também. Antes a gente tinha visto como passar o código de uma forma manual, aí a gente melhorou agora para trazer isso de uma forma mais dinâmica, trazendo uma melhor experiência para o usuário. Então bastante coisa, acho que dá para vocês aproveitarem os poucos minutos de aula que restam hoje para implementar o que vocês acharem bacana aí nos projetos de vocês, nos projetos semestrais, beleza? E nas próximas aulas, a professora Mayra e eu combinamos de deixar livre aí para que vocês possam também trabalhar em cima dos projetos de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, nos procurem, perguntem, pausem o vídeo, pratiquem, exercitem, porque é assim que a gente acaba pegando programação, treinando, e por isso que vocês têm os projetinhos de vocês para vocês implementarem por vocês mesmos. Tá bom, galera? Uma boa noite e até a nossa próxima aula.